Eu estou 100% pronta para entrar plenamente no clima natalino e vou levar vocês comigo porque fiz um calendário do advento para escolher as minhas leituras. Ano passado eu inventei de fazer um calendário do advento. Para quem não sabe, calendário do advento é algo bem específico e característico do Natal. Você pode fazer calendários do advento de tudo que você imaginar, mas é basicamente um calendário onde cada dia antes do Natal tem um prêmio lá dentro. Tem alguma coisa pra você fazer, alguma mensagem, alguma coisa assim. Até lojas estão fazendo calendários do advento com produtos dentro, então assim, é algo bem legal e meio que é uma contagem regressiva pra chegar o Natal. Ano passado, como eu falei, eu fiz esse calendário. Ele não ficou exatamente o que eu tava pensando que ele ia ficar, mas eu comecei assim muito em cima da hora a fazer. Eu lembro que acho que foi até em dezembro mesmo que eu comecei a fazer. Então esse ano eu decidi fazer diferente. Eu não estava programando fazer nenhum tipo de projeto do Natal, só que acabou que conforme o Natal ia chegando, eu ia ficando com vontade de ler livros natalinos. Então joguei todos os meus planos pro ar e fiz este novo calendário do advento, e eu quero todo mundo comentando nesse vídeo o quão fofo e bonitinho e lindinho ele ficou. Como eu estou fazendo um calendário do advento de leituras, eu não conseguiria de forma alguma fazer, sei lá, 20 dias, 25 dias, porque isso é simplesmente impossível. Mas 10 dias, 10 leituras, eu acho que dá pra gente fazer. Eu não tenho certeza se eu consigo ler 10 livros, mas eu acho que eu posso tentar. Eu acho que é um número acessível, assim, pra mim. Até porque dentro desse calendário do advento eu coloquei várias leituras, um livro físico apenas e leituras digitais, entre e-books e audiolivros. E nada é muito grande, assim. A maioria é romance de Natal, então talvez sejam leituras mais dinâmicas e mais fáceis de fazer. Esse calendário do advento eu pensei da seguinte forma. Fui eu que fiz, tá, gente? Tudo. Manualmente imprimi, colei, ficou lindo. Eu particularmente me superei nisso. Mas ele vai funcionar da seguinte forma, como eu estava falando. Atrás de cada cartinha tem um livro. E eu fiz esse calendário lá no meio de novembro, justamente pra chegar agora em dezembro, hoje é dia 5, e esquecer completamente tudo que eu fiz. Eu, obviamente, tentei não olhar quando eu coloquei as cartinhas aqui, e eu lembro que eu só vi uma cartinha sem querer, mas eu também nem lembro o que tinha atrás dela, porque eu sou esquecida mesmo. Então, como eu fiz o calendário do advento lá no meio de novembro, eu não lembro onde que está cada livro, e vai ser meio que uma surpresa pra todo mundo. Ao invés de eu fazer na ordem, como um calendário do advento comum, então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, etc., eu vou simplesmente pegar uma carta aleatória e ler esse livro com vocês aqui nesse vlog de leituras. Então, vou parar de falar, porque eu estou animada e curiosa, e vamos pegar a primeira cartinha, que eu não tenho ideia de qual vai ser, porque eu tenho que escolher uma aleatória e é muito difícil de fazer isso, gente. Eu acho que eu vou começar com essa daqui, ó. Vamos ver. Ai, gente, fala sério, eu me superei muito nesse calendário. Eu vou desamarrar ela aqui. Pera aí que tem que ir com cuidado, porque eu tô com uma mão só. E o livro que saiu foi... Saiu com o coração nas nuvens. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil, por isso é que eu coloquei o título em português, mas como tem um casinho aqui do lado, ele tá no meu Kindle. Eu não tenho certeza se é o inglês ou se é o português que tá no Kindle Unlimited. Essa vai ser a nossa primeira leitura natalina. Era um livro que eu tava com muita vontade de ler desde que ele foi publicado, então assim, sorte minha, gente, que eu tirei ele. E quando eu finalizar esse livro, a gente volta para abrir outra cartinha. Vamos nessa ler com o coração nas nuvens.
Acho que começamos esse vídeo muito bem, porque eu adorei a minha primeira leitura com o Coração nas Nuvens, da Catherine Walsh. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, vi que ela tem mais um livro de Natal, que eu também lembro de ter colocado na lista, porém, eu não esperava gostar tanto desse livro, porque ele tem alguns elementos que não exatamente me agradam, só que nesse caso ficou tão fofo e equilibrado que eu adorei essa história. Com o Coração nas Nuvens vai contar a história de dois protagonistas, a Molly e o Andrew. Eles são irlandeses morando em Chicago e eles acabam se conhecendo na faculdade porque uma das amigas da Molly está namorando o Andrew. Por uma coincidência do destino, um certo ano eles decidem voltar para Irlanda, voltar para casa para passar o Natal com as suas respectivas famílias. Porém, eles estão no mesmo voo, não só estão no mesmo voo, como estão em poltronas juntas. Então eles acabam se encontrando ali naquele voo, porém uma situação super constrangedora acontece e a partir daí a gente vai acompanhar a história desses dois. Isso porque esse primeiro voo é o passado. Esse livro é dividido entre presente e passado, ele tem esses dois pontos de vista, é meio que um flashback acontecendo, e o presente, que é a maior parte da história, é justamente o aniversário de 10 anos dessa amizade deles. Então esse é o 10º voo que eles estão pegando juntos para voltar para Irlanda para passar o Natal, as festas com as suas famílias. Quando eu vi o primeiro flashback, eu admito para vocês que eu fiquei muito preocupada, porque flashback é uma coisa que eu não gosto em leituras, principalmente quando a história do presente tá muito boa, porque aí eu tenho que parar de ler a história que eu tô gostando pra ler uma história que eu não me interesso tanto assim, que é a história do passado. Porém, nesse caso, ficou muito equilibrado, porque a autora coloca esses flashbacks em 1 ou 2 páginas. É bem rapidinho, só pra gente ver como que a amizade deles evolui conforme os anos vão passando. Então, desde esse primeiro voo que acontece essa situação constrangedora, eles na verdade se conhecem melhor ali no voo, eles reconhecem a presença um do outro. No segundo voo, eles ainda estão com vergonha, né, por conta do que aconteceu no primeiro voo, mas a partir do terceiro voo a gente vai vendo esses dois meio que se encontrando durante essa época do ano e atualizando um ao outro as suas vidas, crescendo nas suas próprias carreiras, crescendo nos seus relacionamentos e formando essa amizade de 10 anos que a gente acompanha no presente. Acontece, gente, que esse livro é um romance de Natal. Então, nesse 10º voo, quando eles se encontram para voltar para casa, muitas coisas começam a dar errado, principalmente porque tá acontecendo uma mega tempestade lá em Chicago, ali nos Estados Unidos, né, naquela parte do país, uma tempestade de neve que atrasa todos os voos, cancela voo, etc. Então eles entram nessa jornada para chegar na Irlanda. Eles pegam outros voos, trem, balsa, enfim, é realmente uma aventura para chegar até a Irlanda. Mas essa aventura vai representar a máxima evolução do relacionamento deles, porque eles começam a enxergar um no outro coisas que antes eles não enxergavam, sabe? Então é um livro que faz muito sentido, porque a gente percebe que mesmo que tudo aconteça em praticamente 3 dias, na verdade são 10 anos de amizade que a gente vai acompanhando através desses flashbacks. Então eu particularmente achei um livro muito coeso, despretensioso sim, porque é uma história de Natal, um romance natalino, então tem muitas coisas absurdas acontecendo, ao mesmo tempo em que várias coisas clichês acontecem para que eles enxerguem um ao outro de forma diferente. Mas esses flashbacks foram super rápidos e equilibrados e a história flui de uma maneira muito gostosa de ler. Esse é um daqueles livros que quando você pega para ler, você não percebe que você tá lendo até que você chega no final. É um livro que não te cansa, sabe? A leitura dele não é cansativa, é uma leitura gostosa. Os personagens secundários da história são muito legais também, porque nós temos esses dois protagonistas, apesar de que todas as visões são da Molly. A gente não tem nenhum ponto de vista do Andrew. Eu acho que até poderia ter acrescentado um pouco na história se a gente tivesse o ponto de vista do Andrew também. A família dele, os irmãos dele, a irmã da nossa protagonista, a família dela, a melhor amiga da nossa protagonista, todos eles incluem coisas importantes na história para que funcione. Tudo isso constrói o livro. Eu gostei muito dessa história de verdade. Eu acho que esse é o livro perfeito para você ler agora no final do ano. É um livro
que você vai sentar quando você não tem muita coisa pra fazer, você vai ler, vai se divertir, vai achar fofo, vai ter aquele quentinho no coração, romance de Natal, luzinhas natalinas, vai ter a Irlanda, que eu acho que é um cenário muito lindo. Eu não tenho a Irlanda como um país dos sonhos, assim, pra ir, mas eu gostei muito das descrições da Irlanda que a autora coloca. Aliás, a própria autora mora na Irlanda, então faz sentido o que ela escreve no livro. E pra vocês entenderem mais ou menos como que é essa história, quando eu tava lendo, eu me lembrei de um livro que eu não gostei muito, que foi De Férias com Você, da Emily Henry. Eu acho que eu posso fazer essa comparação aqui pra vocês entenderem o teor de Com o Coração nas Nuvens. Eu sinto que Com o Coração nas Nuvens é uma versão aprimorada de Férias com Você. Em ambos os livros a gente tem esses flashbacks da amizade dos protagonistas, mas eu sinto que Com o Coração nas Nuvens faz mais sentido e eles têm mais química durante a história. Fora que no presente eles não estão enfrentando nenhum tipo de problema, nenhum tipo de conflito que De Férias com Você acontece, e ao mesmo tempo a gente tem aquela magia do primeiro amor, tá? Apesar de que eles têm vários relacionamentos durante a história, eu ainda sinto que é a magia do primeiro amor junto com a magia natalina, e é simplesmente contagiante. Gostei de Com o Coração nas Nuvens ao ponto de dar 4 estrelas e meia. Essa meia estrela que eu tirei da história foi por conta dessa aventura de 3 dias que eles têm. Isso porque quem toma a frente dessa jornada para chegar à Irlanda é a Molly. E isso me incomoda um pouco, porque o Andrew é um cara que parece assim muito de bem com a vida e daqueles que não assume muita responsabilidade, sabe? Então isso me incomoda um pouco. A Molly é quem toma a frente para conseguir chegar na Irlanda, ela que pega os voos, ela que paga tudo, aliás, porque o emprego dela é bem melhor. Então assim, senti falta da participação do Andrew nessa história. Mas ao mesmo tempo, ele é muito fofo com ela, assim, ele cuida muito dela. Então, deu uma equilibrada na história também. 4 estrelas e meia para a nossa primeira leitura, foi muito legal. E eu acabei assistindo 2 filmes, gente, nesse meio tempo de leitura. Já estou entrando completamente em clima natalino. Primeiro, vocês viram aí que agora eu tenho biscoitos natalinos aqui em casa. Semana passada eu fui encontrar as minhas amigas pra gente fazer a nossa troca de presentes anual. Então todo ano a gente se reúne no fim do ano pra trocar presente, etc. E uma das minhas amigas, a Bianca, fez biscoitos natalinos, só que eles são de leite em pó, gente, eles estão muito gostosos. Eles estão perfeitos naquelas forminhas e ela ainda me deu numa latinha natalina perfeita também. Maravilhoso pra tomar com chá, pra tomar com café. Já estou devorando biscoitos natalinos e também, como eu falei, assisti 2 filmes. Os 2 filmes que eu assisti foram daqueles bem trash mesmo, assim, daqueles filmes de Natal bem ruins que você percebe que até a neve é falsa, sabe? Mas eles fazem sentido no nosso coração porque eles são simplesmente maravilhosos para essa época do ano. Eu não lembro nem o nome dos filmes pra falar a verdade, mas eu assisti os 2 pelo Prime Video. O primeiro filme que eu assisti chama The Sweetest Christmas, ou Um Doce de Natal, se eu não me engano. Eu vou colocar o pôster aqui pra vocês. Eu só peguei esse filme pra assistir porque a protagonista é a garota de Mean Girls, Garotas Malvadas. Ela faz bastante filme de Natal, tem outros filmes de Natal com ela, então quando eu vi que era ela, eu não tinha assistido esse ainda, peguei pra assistir. Ele é super rapidinho, ele tem 1h20. O meu único problema com esse filme, que é um problema generalizado que eu tenho com filmes de Natal, é que o protagonista homem é feio. E aí, não rola muito aquela química, sabe, de apaixonar e tal, porque ele é meio feio. Mas a história foi fofa, ela participa de um concurso de casinhas de gengibre, sabe, de biscoito de gengibre, e ela tem que montar e tal, porque ela é confeiteira. Então é bem legalzinho esse. E o outro filme que eu assisti chama Destined at Christmas, que eu não lembro o nome em português, vou colocar aqui pra vocês. Esse daqui é um pouquinho frustrante, porque os protagonistas se conhecem logo nos primeiros minutos do filme, eles estão na Black Friday e aí eles se conhecem na fila de uma loja. Aí eles têm assim uma noite maravilhosa juntos, conversando, etc. E aí depois eles se desencontram e eles ficam o filme inteiro procurando um ao outro, assim, ele procura ela e ela procura ele. E eles não se encontram, gente. E tem cenas que eles estão no mesmo lugar, só que eles não se encontram, então é muito frustrante, só no final do filme é que eles vão se reencontrar. Mas esse eu achei a qualidade, assim, um pouco melhor. Apesar de que esse filme só tem dublado, eu achei muito estranho porque não tinha o áudio em inglês original disponível, então eu tive que assistir dublado e a dublagem dele é um pouquinho ruim. Então esse aqui tem 1h25, também super curtinho, e essas foram as minhas 2 escolhas. Eu tenho outros filmes de Natal na minha lista e eu com certeza vou assistir mais filmes de Natal, porque assim, eu estou mergulhando completamente
no modo natalino, tá? Agora, então, que eu já comentei sobre tudo o que aconteceu, eu trouxe aqui o meu calendário do advento pra gente tirar a nossa próxima leitura. Eu não sei, gente, qual cartãozinho que eu escolho. Ai, meu Deus, tô nervosa. Eu não quero tirar esses do topo, porque eu quero deixar mais pro final, sabe? Então acho que eu vou tirar esse aqui, ó. Esse aqui tá me chamando. Ai, espero que seja bom. Não tenho ideia do que eu coloquei. Eu coloquei vários livros de Natal, inclusive vários gêneros de leitura. Então vamos ver o que eu tirei aqui. Ai, meu Deus, tá bom. Tá, eu aceito essa leitura. Saiu 10 dates surpresa. Deixa eu ver se foca pra vocês. 10 dates surpresa. Eu tenho esse livro no meu Kindle. Eu juro, gente, já faz uns 3, 4 anos, eu acho. É um livro que foi lançado pela Alt, se eu não me engano. E é um YA, por isso que eu fiquei com essa cara, porque assim, eu tô mais pra livros adultos, mas é um livro que tá empacado no meu Kindle, então eu vou aceitar esse desafio de ler 10 dates surpresa com vocês. Eu acho que se passa no Natal, assim, pelo que eu me lembro o pessoal falando, a nossa protagonista tá nessa época natalina, então eu acho que pode ser uma boa leitura pra gente. Vou comer biscoitos de Natal, vou ler coisas natalinas e assistir filmes de Natal, então simbora pra nossa segunda parte dessa jornada. Gente, tá a maior chuva aqui, então eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu comecei a nossa leitura 10 dates surpresas e eu li mais ou menos 11%, que dá um capítulo e meio quase. E assim, gente, eu estou com zero vontade de ler esse livro. Essa história não tá me chamando atenção alguma. Eu acho que eu não vou ter paciência pros dramas adolescentes. E eu não sei se eu tô afim de forçar essa leitura, sabe? Então, estarei abandonando. Tchau, tchau, 10 dates surpresa. Mas já tava na hora de eu me decidir. Esse livro tá preso no meu Kindle há muito tempo. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver desde quando ele tá no meu Kindle. Eu comprei o livro em 5 de maio de 2020. Então, 5 anos no Kindle eu acho que já tá bom, né? Eu também já vou tirar ele daqui, porque eu não acho que eu vá continuar lendo esse livro, eu não acho que eu vou ter vontade de pegar esse livro em nenhum outro momento. Então eu vou pegar o nosso calendário do advento pra gente sortear a nossa próxima leitura. Bom, aqui está o calendário, então. E agora ficou complicado, né, gente? Porque eu não sei que cartinha que eu tiro. Agora eu fiquei meio apreensiva. Mas eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó, que tá bem aqui no cantinho. Vamos ver o que sai. O que saiu foi... Gente, eu tô muito surpresa que eu tô pegando um monte de livro em português. Eu coloquei vários livros em inglês e só saiu livro em português até agora. Então, esse daqui é o Nevasca. É o único livro físico que eu tenho aqui na minha estante. Deixa eu pegar ele pra gente ver. A nossa leitura, então, vai ser Nevasca. É literalmente o único livro físico que eu tenho aqui na minha estante. Eu comprei esse livro já faz um tempo, acho que pro Natal do ano passado, só que eu não consegui ler. E esse livro é um dos que eu gosto porque... Pelo que eu sei, são vários contos, eu acho. Eu acho que é isso mesmo, porque são das mesmas autoras de Blackout, que foi uma ótima leitura que eu fiz ano passado. E Blackout é de todas essas autoras. A Donielle Clayton, a Tiffany D. Jackson, a Nick Stone, a Angie Thomas, a Ashley Woodfolk e a Nicola Yoon. São 6 histórias entrelaçadas que no final vão se juntar, mesma coisa de Blackout. Aqui na sinopse tá escrito: há 4 dias do Natal, a cidade de Atlanta se vê coberta de neve, e Steve se vê prestes a perder a namorada para sempre. Afinal, Sola deu um ultimato: se Steve não compensar o grande erro que cometeu até a meia-noite, o relacionamento das duas terminará de vez. Steve nunca foi de fazer grandes gestos românticos, mas dessa vez terá que caprichar.
Para isso, ela vai contar com a ajuda de seus amigos, cada um responsável por uma pecinha do grande plano para reconquistar Sola. O que eles não esperavam era ter que lidar com seus próprios sentimentos e romances mal resolvidos, e com a neve que não para de cair. Tomara que seja uma leitura tão boa quanto Blackout, tomara que sejam histórias tão fofas quanto eu li no outro livro, e esse daqui vai ser totalmente temático. Eu não tenho certeza se eu vou ler esse livro seguido, porque como são contos, geralmente eu gosto de dar uma pausa entre eles, então eu acho que eu vou pegar outra cartinha já, porque aí eu garanto meio que essa leitura entre os contos. Eu não sei se eu vou pegar uma boa leitura. Eu tô surpresa, muito surpresa mesmo, como eu falei, de ter pego só livro em português. Então eu vou tirar este daqui, ó, e aí a gente vê se é um livro em inglês, alguma coisa do tipo, pra eu ler entre os contos, meio que junto. E o que saiu foi... Eu tava muito animada pra ler esse daqui, que é Mistletoe Murder. Ele tá com Szinho porque é no Storytel e é um cozy mystery de Natal. Acho que vai ser perfeito ler essas duas histórias juntas e eu espero que seja uma ótima experiência, melhor do que 10 dates surpresa estava sendo. Gente, tá ventando super aqui hoje, então talvez o áudio não fique tão bom pra vocês. Mas eu já vim atualizar esse vlog sobre as duas leituras que estou fazendo. Isso porque eu iniciei a minha leitura de Nevasca. Eu já percebi que vai ser um livro muito fofo, assim como Blackout foi. Então, esse livro vai contar a história de vários personagens principais que juntos formam um núcleo de história, o que eu acho muito legal. A gente começa o primeiro conto com duas personagens, no caso, a Steve e a Sola, que são as protagonistas do livro, isso porque elas estão aqui na sinopse que eu li pra vocês no dia que eu escolhi o livro. E o primeiro capítulo é da Steve, e ela conta pra gente que, na verdade, ela fez uma coisa horrível, assim, ela deu uma bola super fora no relacionamento das duas, e ela tá de castigo, enfim. Então ela tem até meia-noite daquele dia, de acordo com a Sola, pra tentar melhorar essa situação, pra tentar se redimir com a Sola e voltar a ter um relacionamento saudável com ela. Quando ela percebe que ela tem poucas horas para alcançar essa tarefa, né, para concluir esse plano que ela tem, ela acaba chamando outros amigos para participar desse plano, para ajudarem ela a realizar isso. E esses outros amigos também têm seus próprios núcleos de relacionamentos, suas decepções amorosas, enfim. Então, o primeiro capítulo é da Steve. Aí a gente entende tudo isso que eu falei para vocês, e depois o segundo capítulo já passa a ser de um outro núcleo, que é o núcleo do Cass e da Portia. Aí a gente tem a história deles, que eu já li, é todo esse conto aqui, ó. É como se fosse um capítulo, mas é um conto. E depois deles, a gente volta pro capítulo da Steve, então a gente vai acompanhando a Steve durante esse período de tempo. Depois do capítulo da Steve, que é super curto, a gente vai pro outro conto. Então, o que eu mais gosto nesses livros é justamente essa estrutura que as autoras usam para escrever as suas histórias. Eu creio que cada núcleo de personagens secundários, que também se tornam principais nas suas próprias histórias, são escritos por uma escritora diferente. Então, eu não tenho certeza de qual conto foi escrito por qual autora, mas cada capítulo, né, cada conto é de uma autora diferente que tem dois personagens envolvidos naquela história. Só que esse primeiro conto, que é o da Steve e da Sola, a gente vai acompanhar durante todo o livro. Então, é um conto que se divide como se fosse
uma pausa, né, como se fosse um prelúdio, talvez, entre os outros contos. E eu acho isso muito legal porque no final eu sei que todos eles vão se juntar para concluir esse plano. Então, é como se fosse um círculo, uma volta que a gente vai fazendo para depois chegar no começo de novo e fechar a história bonitinho. Também foi assim com Blackout, eu gostei bastante de Blackout, foi muito fofo, e eu já vi que esse aqui vai ser muito fofo também. Ele tá a poucos dias do Natal, apesar de que pelo menos essa primeira história que eu li não é só Natal, então tem outros tipos de comemoração envolvidos. Então eu tô achando muito legal. E ele é super frio, porque eles estão passando por uma nevasca, uma tempestade de neve absurda na cidade de Atlanta, então também tem essa dificuldade aí acontecendo. Depois que eu li esses capítulos, no caso, eu até comentei com vocês que eu ia pegar outro livro pra meio que equilibrar, intercalar as minhas leituras pra eu não ficar muito presa nesses contos, porque eu tenho um problema bem pessoal com contos. Eu não consigo pegar um livro de contos e ler os contos seguidos, assim, eu preciso fazer uma pausa entre uma história e outra pra eu conseguir me desprender, como se eu estivesse lendo vários livros pequenos, sabe? Então, pra isso, eu peguei o audiobook de Mistletoe Murder. Eu já tô ouvindo, no caso. Eu consegui ouvir 1h e 7 minutos. Eu estou no capítulo 5, prestes a ir para o capítulo 6. Falta 50 segundos e eu não sei porque que eu parei em 50 segundos do capítulo, mas enfim. Esse livro também tá disponível no Kindle Unlimited, então se vocês quiserem ler por lá, dá super certo. Porém, eu peguei ele pra ouvir porque eu estou já colorindo o meu livro de colorir de Natal, porque eu quero aproveitar essa época para colorir o meu livro também. Inclusive, gente, esse livro não é o primeiro da série. Quando eu entrei lá na Amazon e vi que ele tava no Kindle Unlimited, lá eu consigo algumas informações extras. Esse livro é o 4º livro da série, é uma série de mistério aconchegante, né, Cozy Mystery, e no caso, ele é um dos que se passa no Natal. Se não for o único que se passa no Natal durante a série inteira, ele é um dos, mas eu creio que ele seja único. Isso porque essa história vai contar sobre a nossa protagonista e ela vai pra fazenda da avó dela, pelo que eu entendi, porque ela herda essa fazenda da avó dela, então ela deixa o trabalho dela na cidade grande e vai pra essa fazenda pra assumir os negócios da avó depois que a avó dela falece. E essa fazenda tem vários animais, ela faz várias coisas, ela vai vender as suas coisas na lojinha, na feirinha da cidade, todo dia lá, ou todo dia especial, enfim. E logo no primeiro ano dela ali, ela já encontra um mistério, né? Ela já tem que decifrar um mistério, porque série de Cozy Mystery é assim mesmo, ela começa assim e cada livro é um mistério diferente. Então, no caso, esse 4º livro, ele não tá sendo tão legal assim quanto o primeiro deve ter sido, porque tem muitas coisas que eu não sei que já aconteceram. Então a nossa protagonista já tem um interesse romântico, eles já estão no relacionamento, ou seja, eu já não tenho mais essa coisa do se apaixonar, sabe, por um outro protagonista, e agora eles estão enfrentando um mistério nessa cidadezinha, e todo mundo já se conhece, então vários personagens secundários já estão aparecendo, e eu creio que se eu tivesse começado do primeiro livro, eu teria aproveitado muito mais, porque aí eu já teria conhecido as pessoas, então eu tô conhecendo tudo agora, meio que fui jogada no meio da série. É um risco que a gente corre, né, gente, quando a gente começa uma série do 4º livro. Normal que isso aconteça, mas eu vou continuar a ler porque eu tô curiosa com esse mistério. No caso, uma das amigas dessa moça, né, da nossa protagonista, a irmã dela está na cidade e ela é casada com esse homem. Só que eles têm uma briga bem feia, assim, em público e tal. E cada um vai pra sua casa. Só que depois esse homem aparece morto lá na cidade. E aí a esposa dele é acusada desse assassinato, ela é presa, só que todo mundo acha que ela é inocente, porque essa história tá muito estranha. Então, como a nossa protagonista já tem essa... Como que eu posso dizer? Essa experiência em resolver casos na cidade, porque eu creio que ela tenha resolvido outros 3 casos anteriores, aí essa amiga dela pede pra que ela dê uma olhada nesse caso, pra que ela faça algumas perguntas na cidade e descubra o que exatamente aconteceu. Se for um livro legal de ler, eu talvez possa começar essa série do início, sabe? De voltar pro primeiro livro, pra ver se eu consigo, sei lá, achar alguma coisa interessante na história, né? Pelo que eu vi aqui no Storytel, não tem todos os livros, então eu não consigo ouvir todos os livros. Eu só tenho um livro antes desse que chama Deadly Brew. Então, tem um livro antes desse e só tem esses 2 na série, então talvez, se eu quiser ler, eu tenha que pegar no Kindle. E eu não tenho certeza se todos os livros estão no Unlimited. É uma questão que eu posso ver depois que eu acabar esse, mas eu posso garantir a vocês que esse é um livro muito fácil de ler. Eu acho que é uma coisa muito geral de Cozy Mystery, assim,
São livros muito fáceis de ler e tem coisas muito engraçadas no meio do livro. Por exemplo, a nossa protagonista foi num restaurante mexicano e do nada eu tava ouvindo uma receita mexicana. Porque Cozy Mystery é assim, gente. Não é só sobre o mistério, sabe? É sobre a vida aconchegante. Então eu vejo muito sobre a rotina dela, sobre ela ir lá no galinheiro pegar os ovos do café da manhã, sobre o cachorrinho dela que mora com ela, sobre a fazenda, que é muito fofa, sobre as vendas dela lá na feira da cidade. E também tem um assassinato, sabe? É isso que mais me fascina no Cozy Mystery, que está se tornando um dos meus gêneros favoritos de leitura. Então, essas são as minhas atualizações por enquanto. Hoje eu até que consegui ler bastante. E é isso. Então eu vou continuando a minha leitura e depois eu vou voltando aí pra comentar com vocês. Não tenho certeza de qual livro eu vou finalizar primeiro, mas espero que sejam ótimas leituras. Eu ainda estou ouvindo o outro livro que eu estava ouvindo junto com ele, que é Mistletoe Murder, então daqui a pouco eu volto pra comentar sobre a minha segunda leitura, mas já podemos conversar sobre Nevasca. Essa história foi tão fofa quanto Blackout, que eu particularmente amei. Eu sinto que Nevasca é a mesma coisa de Blackout pra mim, eu senti os mesmos sentimentos, a mesma felicidade, os dois são muito fofos, mas eu sinto que Nevasca me traz uma ambientação bem mais divertida do que Blackout. Pra quem não sabe, Blackout é o outro livro destas autoras aqui, são as mesmas que fazem este livro, e em Blackout a situação é a seguinte: eles estão vivendo as suas vidas quando de repente acontece literalmente um blackout, acaba a energia de toda a cidade. Então as pessoas se veem meio que perdidas, elas estão na sua rotina, de repente acaba a energia, elas estão no escuro, e aí acontecem essas histórias de amor. Enquanto que Nevasca é, como eu falei, no meio de uma tempestade de neve em Atlanta. E eu gostei muito da ambientação desse livro, eu acho que ele envolve um pouquinho mais a gente em algo diferentão, assim, porque, gente, eu sofro com falta de energia todos os dias aqui em casa, tá? Então, assim, o Blackout ficou um pouco mais comum pra mim, entre aspas, tá? Esse aqui eu acho que a ambientação ficou mais mágica. E como a gente comentou também naquele take que eu fiz quando eu tava no meio da história, o livro vai começar com o capítulo da Steve, ela vai contar pra gente toda a situação dela com a Sola, desculpa, gente, esqueci o nome da protagonista. E ela vai meio que dar alguns sinais pra gente de que algo a mais está acontecendo. Ela tem um plano pra reconquistar a namorada dela, mas a gente não sabe o que é até a gente acompanhar as outras partes desse conto. Esse conto em específico é dividido em pequenos capítulos que vão alternando os outros contos, que aí estão todos inteiros. Então, tecnicamente, o primeiro conto mesmo que a gente lê é o conto do Cass. E no conto do Cass, a gente também vai conhecer a Portia. Eu particularmente amei esse primeiro conto porque ele é muito engraçado. Os dois são melhores amigos e o Cass tem muitos sentimentos pela Portia, só que ele nunca se declarou pra amiga dele e agora eles estão presos no shopping. É um negócio assim muito engraçado e muito fofo, aliás. Eles são um casal muito divertido, sabe? Então eu simplesmente me apaixonei por eles logo no começo. Depois a gente vê mais um pouquinho da história da Steve, eu vou por partes porque eu quero comentar sobre todo o livro. E aí a gente vai pro segundo conto, que é o conto da ER, que é Evan Rose, o nome da menina, tá, gente? Mas ela
tem o apelido de ER. Esse conto é muito legal e é um pouco clichê porque ele se passa no aeroporto. Eu acabei de sair da leitura de Com o Coração nas Nuvens, que se passa em grande parte em aeroportos. Então assim, eu sinto que aeroportos são algo muito clichê de Natal. Se você vai pegar uma história de Natal, provavelmente vai ter um aeroporto em algum momento, principalmente porque as pessoas estão se movimentando pra voltar pra casa, enfim. E a ER está no aeroporto com a sua namorada Savannah. Só que nesse conto a gente complica um pouquinho a história porque tem uma terceira personagem que é o Eric. E ele e a Yar já tiveram um rolo, então agora ela se vê presa no aeroporto com a namorada atual e um menino que ela acha que ela gosta. Esse conto não foi o meu favorito, eu admito pra vocês, mas porque eu não gostei assim tanto do indicativo de que ia ter um triângulo amoroso. Mas depois tudo se resolve e também foi muito fofo, aliás. Em seguida a gente lê um pouquinho sobre a Sola, porque até agora a gente só tinha acompanhado a Steve, então a gente lê a visão da Sola sobre tudo que aconteceu. Essa parte dela é um pouquinho maior, mas também é o único ponto de vista, o único capítulo que ela tem. Em seguida, a gente vai ler a história da Jordan. E a Jordan é muito legal, porque ela é uma personagem que tem extrema ansiedade. Ela trata isso com a sua terapeuta, ela toma remédio, só que ela representa muitas pessoas, sabe? Ela representa muito aquele sentimento de ansiedade que a gente tem. E no caso, ela está completamente ansiosa porque ela tá presa com o Omar Sinclair, que é o colega de escola dela, dentro do carro na Interestadual. Eles estão presos no trânsito, simplesmente os carros não andam por causa da tempestade e ela tá presa com o Omar dentro do carro. Acontece que eles talvez sintam alguma coisa um pelo outro, e esse foi muito fofinho, gente, porque eles são meio que opostos, se atraem, assim. A garota ansiosa e o menino que leva a vida numa boa, sabe? E a gente passa depois para o conto da irmã mais nova da Jordan, porque todos os personagens desse livro são conectados um com o outro. A irmã mais nova da Jordan chama Jimmy, tá aqui, e ela é uma vocalista de uma banda, ela toca guitarra e ela é vocalista dessa banda, só que ela tá passando por alguns maus bocados com essa banda, e em certo momento da história ela encontra esse garoto que estudou com ela quando eles eram crianças, mas agora ele é um rapper super famoso. Então esse conto envolve muito música, e apesar de não ser o meu tema favorito, porque assim, gente, na vida real eu amo música, amo de verdade, mas eu não gosto tanto assim de ler sobre música, eu não sei explicar pra vocês, mas simplesmente não rola muito pra mim. Esse conto, apesar de envolver muita música, é muito fofo e eu gostei bastante também. E por fim, nós temos o conto da Ava e do Mason. A Ava e o Mason trabalham no aquário. Eu sou apaixonada por esse tipo de cenário, por exemplo, um aquário. É o aquário da cidade, é aquele aquário super grande que tem visitação e os dois trabalham ali, eles são namorados, ex-namorados no caso, e eles têm que se resolver. A ambientação desse conto é fantástica, então esse foi um dos que eu gostei também. E por fim, a gente termina a história da Steve e da Sola. Eu amei todos os contos, é claro que como vocês viram eu gostei de uns mais do que de outros, porém, eu sinto que pelo fato do conto da Steve e da Sola ser dividido em vários capítulos pequenos, eu não me conectei tanto assim com a história, o que é muito triste, porque elas são praticamente as personagens principais desse livro. Tá todo mundo se movimentando pro plano da Steve dar certo pra que ela e a Sola voltem a ter um relacionamento, então elas são o ponto principal, o foco principal da história. E foi o único conto que eu não me conectei tanto assim com as personagens por conta dessa divisão que as autoras fizeram entre os outros contos, sabe? Mas enfim, ainda assim gostei muito de todas as histórias, e aqui no final tem uma nota das autoras, e elas escrevem assim: se você está curioso para saber qual autora escreveu qual parte dessa grande história de amor na neve, as dicas são: Steve e Sola foram escritas pela autoproclamada rabugenta do amor do grupo. Cass foi escrito por uma rainha do Natal. Yar foi escrita pela única nativa de Atlanta entre nós, que também ama aeroportos. Jordan foi escrita pela única autora que é rapper. Jimmy foi escrita pela autora que sempre quis ser uma rockstar e cujos livros sempre falam de música. Ava e Mason foram escritos pela autora que certa vez escreveu uma cena de beijo que durava 4 páginas. O editor pediu que ela reduzisse a cena. Então elas não falam exatamente quem escreveu o quê. Enfim, é basicamente uma brincadeira de descobrir quem escreveu o quê, mas no geral eu adorei essa leitura, gente, foi muito legal mesmo. Eu só gostaria que aqui no Brasil também fosse frio nessa época do ano pra gente conseguir ler livros desse tipo,
meio que aproveitando o clima, sabe? Porque, enfim, nós estamos enfrentando ondas de calor. Aqui em casa tá chovendo muito, muito calor, muita chuva, então meio que nada a ver com a história, né? Que tá tendo uma nevasca. Mistletoe Murder, que é a minha outra leitura que eu já estou realizando, falta apenas 1 hora pra eu terminar, até menos eu acho que isso, pra eu terminar de ler o livro inteiro, pra eu terminar de ouvir o livro. Então eu vou terminar de ouvir hoje mesmo e logo mais eu volto pra também comentar sobre esse livro com vocês. Terminei a minha leitura de Mistletoe Murder e eu perdi a caixinha do meu fone, gente. Enfim, foi um livro muito fácil de ouvir, ele é muito despretensioso, assim, bem cozy mystery mesmo, daqueles de banca. Eu não mudei muito a minha opinião na metade do livro, praticamente, quando eu comentei a última vez com vocês. E eu gostei muito da leitura, assim, só que como eu também comentei, eu acho que eu teria gostado muito mais dessa história se eu tivesse começado a ler a série desde o início, então ter pego desde o primeiro livro. Eu vi que essa série tá no Kindle Unlimited na Amazon, então talvez eu pegue pra ler algum dia desde o início. Isso porque eu gostaria de conhecer mais os personagens secundários e a nossa protagonista, a Lucy, ela veio de Houston, no Texas, como uma repórter investigativa que decidiu sair dessa vida e pegar a fazenda da avó dela. Também comentei essa sinopse com vocês, mas eu acho que ela é muito esperta, assim, ela é muito inteligente e todo mundo sabe disso, tanto que quando acontece algum assassinato as pessoas pedem ajuda pra ela. Mas eu gostaria de ver o início dela nessa cidade, sabe? Ela chegando na cidade, as pessoas conhecendo ela, ela conhecendo as pessoas, ela tendo que se adaptar a essa vida na fazenda, porque ela era uma mulher de uma cidade grande e de repente ela tá numa fazenda, sabe? E também o relacionamento dela com o interesse romântico dela, que é o Tobias. Ele é o veterinário da cidade, assim, ele é o único veterinário da cidade, sabe? Então, assim, bem romance de cidadezinha que eu gosto. Talvez eu pegue pra ler, eu acho que eu animo até de ler essa série desde o primeiro livro, e eu vi que depois desse livro tem vários outros também, então é uma história que tá sempre acontecendo, sabe? Durante a minha leitura, eu consegui finalizar 4 desenhos do livro de Um Natal Quentinho. Então, 4 desenhos e alguma coisa, tá, gente? Porque eu fiz alguns detalhes nele. Então ele é assim, ó, e quando a gente abre, eu fiz esses detalhes. Eita, peraí. Eu estou completamente orgulhosa de mim, então eu usei caneta branca pra fazer como se fosse o efeito de neve em Um Natal Quentinho. Na segunda página, eu também pintei aqui, ó, o Papai Noel com a rena. Esse daqui é bem simples, tá, gente? E depois eu já peguei o primeiro desenho pra colorir e ficou assim, desta forma. Eu adorei. Depois, eu não fui na sequência, tá? Eu fui buscando algum desenho que me interessasse. Então o próximo que eu pintei foi esse daqui, ó. A rena com os brinquedos. Gente, eu claramente não sou profissional não, tá? Eu só vou colorindo pra passar o tempo enquanto eu estou ouvindo o livro. Também pintei esse aqui. Esse eu fiquei na dúvida se eu deveria pintar aqui em cima, sabe? Porque eu fiz essas estrelas e ficou muito legal. Aí eu imaginei que eu poderia pintar tudo, assim, de azul, sei lá. Mas aí eu desisti no meio do caminho porque me parece que ia ficar muito difícil de colorir e talvez não ficasse tão bom. E o último desenho que eu consegui fazer foi o Papai Noel lavando louça. Um Papai Noelzinho lavando louça. Olha, eu fiz até a buchinha, gente, que a gente usa aqui no Brasil, amarelo e verde. E foi isso. Foram esses desenhos que eu consegui fazer durante a minha leitura. Não foi um livro, como eu falei, difícil de ler, e ele também é rápido, assim. Achei um livro bem mediano, deve ter umas 5 horas, mais ou menos, sei lá. É porque como eu ouço numa velocidade um pouco mais alta, aí o tempo acaba diminuindo. Então, no geral, foram 3 horas e 45 minutos ouvindo esse livro. Agora, vamos então sortear a última leitura deste vlog. Deixa eu pegar o meu calendário. Eu acho que a gente pode deixar poeticamente o primeiro e o último pro próximo vídeo. Então, eu acho que eu vou pegar este daqui, ó, que é o segundo, ou eu deixo os 3.
Não, acho que eu vou deixar os 3 pro outro vídeo, então deixa eu pegar outro. Eu vou pegar esse aqui então, que aí a gente já fecha essa fileira. Ai, 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 qual será que é esse daqui? Eu estou adorando. Aliás, eu assisti um filme que eu não comentei com vocês, mas eu comento agora. Um livro em inglês. Eu adoro que eu fiz o meu calendário em novembro, e aí eu não lembro qual que é o livro, mas é esse aqui, ó, Snowed In. E esse daqui está no meu Kindle. Tá no meu Kindle, gente? Ah, será que é o outro da Catherine Walsh? Porque a Catherine Walsh, eita, que é a autora de Com o Coração nas Nuvens, ela tem outro livro, que é ele mesmo, gente. Aqui, ó. Ele foi publicado aqui no Brasil já. E ele chama, quer ver? Em português ficou Até que o Natal nos Separe. Esse livro foi lançado aqui no Brasil dia 4 de novembro. Então este daqui especificamente, nossa, eu não acredito que saiu esse livro. Então esse livro aqui especificamente eu vou ler em inglês, porque o em inglês está no Kindle Unlimited. Esse vídeo ficou muito bom, assim, eu peguei os melhores livros que eu encontrei e misturei com alguns livros bem desconhecidos. E eu só peguei os livros conhecidos aqui pra ler com vocês, fora o Mistletoe Murder. Então, pro próximo vídeo, nós vamos ter leituras muito diversificadas que eu acho que vocês nem vão saber o que que é. Mas tudo bem. Então, a nossa próxima e última leitura vai ser Snowed In, ou Até que o Natal nos Separe, da Catherine Walsh. Só resgatando o filme que eu assisti, então, nos últimos tempos, né, nesses últimos dias de leitura, eu assisti 2 filmes, na verdade, que eu tô lendo aqui pelo meu aplicativo. Então, eu assisti On the 12th Day of Christmas. Esse filme, eu acho que eu já tinha assistido ele uma vez, porque ele não me era estranho, assim, mas eu acabei assistindo tudo de novo, porque eu já tinha colocado mesmo, então tudo bem. Ele vai contar a história dessa garota que trabalha em marketing, eu acho, mais ou menos na área criativa, de uma empresa de jogos. E ela e esse cara têm que se juntar para fazer um aplicativo de caça ao tesouro, sendo que cada pista, cada dica é um encontro diferente para casais. Então eu achei super legal. Ele é um filme, assim, um pouco de melhor qualidade, eu senti. O último que eu assisti, que é o B&B Mary, ou... eu coloquei o título em português pra vocês, eu acho, quando eu filmei a tela. Esse é um filme canadense e ele, assim, é bem baixa qualidade. Isso porque os atores não têm química nenhuma e eles têm um roteiro bem ruim, assim, sabe? E a protagonista desse é uma blogueira de viagem. Ela vai viajando pelo mundo todo e vai atualizando o blog dela com dicas de viagem. Até que ela é convidada pra passar um tempo nessa pousada de uma cidadezinha. E ela decide ir, e lá ela conhece o filho da dona, obviamente, né, gente? Porque é um filme de Natal, então tudo de clichê possível vai acontecer. E o filho da dona, ele também tem uma profissão meio relacionada à viagem, assim. Eu não vou ficar falando muita coisa, caso vocês queiram assistir. Mas com esses filmes, então, eu tenho a contagem de 5 filmes de Natal. Até que eu tô indo muito bem, viu, gente? Tem alguns filmes de Natal bons que eu quero assistir, então eu acho que talvez eu deixe pro próximo vídeo, já que as leituras talvez não sejam tão interessantes assim de vocês acompanharem. Mas eu tô completamente no clima de Natal. Gente, eu cheguei no segundo capítulo de Snowed In e eu acabei de ter uma revelação, então vim compartilhar com vocês, porque eu sou uma pessoa muito distraída que não leu a sinopse direito. Porque esse livro está conectado com outro livro da autora. Com o Coração das Nuvens vai contar a história dos nossos protagonistas, como eu falei pra vocês. A protagonista de Com o Coração nas Nuvens tem uma irmã gêmea que acabou de ter um bebê. Ela é mãe solo. E o protagonista de Com o Coração das Nuvens tem um irmão mais velho, que já é casado com filhos, e tem um irmão mais novo, que é o Caos em Pessoa. E nesse segundo capítulo, eu estou reconhecendo o nome desses personagens, porque a gêmea da nossa protagonista e o irmão mais novo do nosso protagonista agora são melhores amigos. E eles estão conversando no segundo capítulo. E eu acabei de ter essa revelação de que está tudo conectado. E essa é a história do irmão mais novo, do protagonista de Com o Coração nas Nuvens. A gêmea não vai ser o par romântico dele, vai ser outra pessoa. Mas eu já estou, assim, muito feliz porque eu estou vendo padrões aqui, sabe, gente? Ah, enfim, ainda bem... Nossa, eu dei muita sorte que saiu na ordem certa, né? Porque aqui no segundo capítulo, eles já estão falando do relacionamento que aconteceu no primeiro livro. Então,
Ai, amei, gente. Até agora tá 10 de 10. É com muito calor, mas feliz que no dia 22 de dezembro eu termino este vlog de leitura com a minha última opinião, Snowed In, ou Até que o Natal nos Separe. Foi uma leitura muito fofa, tudo que eu tava esperando realmente pra terminar esse vlog, pra chegar um pouquinho mais próximo do Natal. Em Snowed In, a gente vai conhecer duas personagens principais que eu até comentei com vocês antes, porque eu fiquei muito surpresa com a dinâmica desse livro, que eu não tinha entendido ainda quando eu li o primeiro livro dessa série. Mas nesse aqui a gente vai conhecer tanto a Megan quanto o Christian, que a gente já conhece do primeiro livro. Até que o Natal nos Separe é o segundo livro dessa série da autora que vai envolver essa família, esses irmãos, vamos colocar. Porque não é uma série deles exatamente, mas eu creio que eles serão os protagonistas, né, dessa série. Então a gente conhece o Christian no primeiro livro porque ele é o irmão mais novo do Andrew, que é o personagem principal de Com o Coração nas Nuvens, também comentei isso com vocês. E lá no livro, ele já é um personagem super interessante porque o Christian é considerado o mais bonito dos irmãos, ele é o mais novo, só que ele é o mais bonito, e também o mais bem-sucedido, porque ele não mora próximo da família dele, ele tem um emprego muito bom, só que ele nunca parece estar tão feliz, assim. Ele é aquele cara meio mal-humorado 24/7, sabe? Então o Christian é um personagem que intriga muito quando a gente lê Com o Coração nas Nuvens, porque a gente tá acompanhando o Andrew, que é um cara super feliz, super família, ele ama o Natal, então ele é super de bem com a vida, enquanto que o Christian é meio que o oposto dele, e isso é muito interessante pra nós leitores. Quando a gente entra em Até que o Natal nos Separe, a gente começa o livro já com uma cena muito icônica, porque logo no primeiro capítulo a Megan vai se casar. Ela é uma noiva e ela decide que não está pronta pro casamento e ela decide fugir desse casamento, tá? Ela não só está pronta, como ela decide fugir deste casamento. Então no hotel, no dia do casamento, as pessoas estão esperando pra que ela vá pro local onde vai acontecer o casamento. Ela está toda vestida de noiva e ela decide fugir desse casamento, porque ela não quer mais. Então ela bola todo esse plano pra conseguir fugir do hotel. Quando ela está escapando, ela acaba encontrando o Christian, que foi convidado pro casamento dela, já que eles cresceram juntos. Eles estudaram juntos na escola quando eles eram crianças, mas aí eles perderam o contato, então ela acaba encontrando o Christian e ele meio que ignora o que tá acontecendo e ela consegue fugir. Também é um primeiro capítulo bem intrigante, porque a gente quer entender por que é que a Megan desistiu do casamento,
quem é a Megan e quem é o Christian, e se alguma coisa vai sair desse encontro deles, o que claramente vai, porque eles são os protagonistas do livro. Aí a história dá um salto no tempo e a gente acompanha eles se reencontrando depois de vários anos que isso aconteceu. Os dois estão em Dublin, tanto ela quanto ele trabalham e moram ali. Ele está se mudando pra Dublin agora pra trabalhar, então eles acabam se encontrando num bar, numa situação meio constrangedora. Uma porque o Christian tá ali com uma das melhores amigas dele, que é a irmã da protagonista do primeiro livro. Então ele é aquele cara super soturno, que tá no bar, muito desconfortável, o bar tá lotado, e ele acaba dando um encontrão na Megan, que está ali por um encontro que não deu certo. E aí, a partir desse momento, eles se reencontram, eles começam a conversar sobre a vida antiga deles, e surge a ideia, em algum momento, de eles terem um relacionamento falso para o Natal. Pois é, gente, e aí eles vão pra casa, já que os dois moram nessa mesma cidade, os dois vão pra casa fingindo estar num relacionamento pra passar um pouco desses momentos constrangedores que os solteiros sofrem no Natal. É uma história muito fofa, como eu falei pra vocês, e tem muitos dos elementos que eu amo em histórias de romance. A começar por protagonistas que são opostos e tem essa proximidade forçada, e mais do que isso, tem um relacionamento falso. Eu gosto muito desses tropes, eu estou sempre disposta a ler livros de romance com esses tropes, e nesse caso, funciona muito bem. Só que eu fiquei muito surpresa com esse livro porque os dois protagonistas demoram um tempo pra ter um pouco de química. Eles têm atração logo no começo do livro, então eles deixam muito claro que eles estão atraídos um pelo outro e que talvez esse seja um plano muito ruim, porque pode dar tudo errado. Mas eu, como leitora, senti que eles demoraram um pouquinho pra ter química dentro desse relacionamento, pra que a gente torcesse por eles, sabe? Toda a ambientação desse livro e todos os personagens secundários continuam muito legais, desde o primeiro livro. Isso porque todos eles aparecem, os pais do Christian, a mãe da Megan, a família dela, a gente acaba conhecendo também. O Andrew e a Molly, que são os protagonistas do primeiro livro, voltam pra esse porque é Natal novamente, então eles estão ali de novo. E no geral, gente, eu acho que é um livro muito sólido pra se ler no Natal. Eu acho que é um livro que oferece muitas situações clichês, ao mesmo tempo engraçadas e fofas, que vão te deixar entretido, sabe? Eu devorei esse livro, eu achei muito gostoso de ler. A única questão que eu tive com essa história é que me parece que é um livro meio secundário na sua própria história. Isso porque o único problema que os dois protagonistas têm é que eles não exatamente entendem o que eles sentem um pelo outro, demora um tempo pra eles conseguirem entender isso, e de repente eles ficam juntos. Não existe nenhum problema, sabe? O problema do casal é que não existe nenhum problema. Eles simplesmente precisam conversar, e tem uma hora que eles fazem isso e dá tudo certo. Então eu acho que é um livro que falta um pouquinho de plot, sabe? Falta um pouquinho de história. Uma das coisas que é conversada nesse livro é que o Christian, apesar de ter tudo, de ter um bom trabalho, ter uma casa, ter um carro bom, ele não é feliz com a vida dele. E ele se sente feliz na Megan. E isso pra mim é um probleminha, gente, porque eu sou defensora total de que os relacionamentos não devem ser eu estou infeliz, então agora com você sou feliz. Eu gosto muito mais de ler histórias do tipo, estou infeliz, mas fico feliz comigo mesma, num processo de cura, de desenvolvimento próprio, e agora podemos ser felizes juntos, sabe? Eu acho que muito do que ele sentia não foi resolvido na história, então muitos dos traumas que ele tinha, do que estava impedindo ele de ser feliz, não ficou tão legal assim a resolução, porque foi basicamente a Megan, a solução é a Megan. Esse meu comentário da história ser secundária no próprio livro é estranho, mas faz sentido porque a Molly e o Andrew também estão nessa história, que são os protagonistas de Com o Coração nas Nuvens, e eu sinto que a história foi muito deles também, sabe? Porque o relacionamento deles dá um outro passo. O epílogo do livro é uma história deles, então o Christian e a Megan estão envolvidos nessa história, mas é basicamente um plot do primeiro casal. Então eu senti que faltou um pouquinho de desenvolvimento do casal próprio, assim. Eu acho que falta um pouco mais de carisma nesse livro, sabe? Eu acho que essa é a palavra. Porém, gente, eu ainda gostei muito da história. Dei 4 estrelas pro livro, como vocês viram aí que eu coloquei. E eu acho que a autora tá fazendo um trabalho muito bom em escrever histórias de Natal.
em um lugar lindo, com pessoas agradáveis, com um romance que faz sentido. E eu gostaria que ela escrevesse mais livros. Eu vi que tem um terceiro livro nessa série, mas é um livro de contos. E alguns dos contos até são pessoas conhecidas, então nós temos um conto da Zoe, que é a irmã da Molly, a irmã gêmea dela, da protagonista do primeiro livro. Nós temos um outro conto da Hannah, que é a irmã mais nova dos meninos, né? Então, o Christian é o irmão mais novo, mas ainda tem a Hannah, que é a irmã mais nova. Ela é a caçulinha da família. Então, talvez seja interessante ler essa história, mas eu não sei se um conto é suficiente, sabe? Eu gostaria muito, muito mesmo de ver a história da Zoe, porque ela, gente, é uma personagem fantástica, ela é muito engraçada. Ela tem um filho, ela é mãe solo, e ela faz cada piada, ela é muito engraçada mesmo. Ela dá vida a todo lugar que ela aparece, toda cena que ela aparece é muito engraçada. Então eu gostaria talvez de um livro com ela, não de um conto. Mas não sei, assim, eu acho que é tudo válido nessa época do ano de Natal. Ler um livro legal de Natal é válido. Estou muito feliz com essa leitura, eu acho que eu cheguei mais próximo do Natal, assim, dando muito certo, sabe? Esse vlog pra mim foi um sucesso absoluto, gente, porque eu li muitos livros bons. É claro que abandonei um, né, e tive alguns probleminhas aí no meio do caminho, mas assim, um vlog muito sólido mesmo, me diverti super. E eu estou finalizando esse vlog, gente, sem fazer uma parte 2, porque eu simplesmente fiquei perdida no tempo, tá? Eu me perdi no tempo, eu tive muitas coisas pra fazer nas últimas semanas, muitos compromissos que foram sendo colocados no meu caminho, e acabou que o meu tempo de leitura diminuiu super, então nós vamos ficar com esse vlog único de Natal. Eu sei que eu prometi um segundo vlog, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas, pra vocês não ficarem na curiosidade, eu vou abrir os restantes das cartinhas que estão no meu calendário do advento. Peguei aqui o calendário então, vamos começar com as de baixo, só pra vocês verem quais foram as outras opções que eu coloquei aqui pra ler. Aliás, eu estou muito surpresa com a minha sorte de ter pego um livro seguido do outro e que faz parte de uma série e eu pegar na ordem certa, gente. De verdade, foi sorte pura e eu amei. Esse daqui eu tava com muita vontade de ler. Eu não vou conseguir ler esse ano, mas tudo bem, fica pro próximo. É o The Most Wonderful Crime of the Year. Deixa eu focar aqui pra vocês. É um livro de cozy mystery e ele tem uma capa muito legal que tá chamando muito a minha atenção desde que ele saiu. Vamos para esta daqui, então. Ops. Esse aqui é um livro independente que eu achei no Kindle, nacional, aliás, então é um amor de Natal entre romances. Esses nacionais eu também tava com bastante vontade de ler, porque são livros curtos, meio que contos, assim, sabe? Agora vamos para o top 3, que ficou pra trás, né, gente? Infelizmente, eu poderia ter começado já com eles. Mas tudo bem, eu já tinha esperanças de que eu não conseguiria... Esperanças não, eu tinha ideias de que eu não conseguiria ler 10 livros nesse período de tempo. Então, esse aqui seria muito fofinho, eu acho. Christmas at the Cat Café. É um café de gatos durante o Natal. Esse daqui tá no Kindle Unlimited, eu acho, e ele é em inglês mesmo. Todos esses livros eu acho que servem de indicação pra vocês. Não sei se eles são bons, mas pelo menos eu acho que tem uma seleção legal aí pra vocês mesmos pegarem livros de Natal, se vocês quiserem. Esse aqui é Véspera de Casamento, que também é um livro nacional. Esses livros nacionais estão no Kindle Unlimited também, se eu não me engano. Então esse aqui seria bem rapidinho de ler, eu acho. E agora o top 1, que nem é um ranking, mas tudo bem. Então foi... esse aqui também seria fofinho. The Gingerbread Christmas Village. Deve ser uma vila de Natal, alguma coisa assim. Oxe, por que não tá focando? Agora foi. Deve ser uma vila de Natal, algum livro bem bonitinho. E é isso, gente. Com essas cartinhas, a gente finaliza o meu calendário do advento, que vai ficar aqui bonitinho para o ano que vem. A gente continua se vendo aqui no canal, porque eu tenho vários vídeos pra soltar nesse fim de ano. É uma maratona de vídeos mesmo, gente, então se preparem, porque vai vir muita coisa legal por aí. Mas nesse vídeo eu desejo pra vocês um Natal maravilhoso. Espero que esse ano tenha sido gentil com vocês, e se não foi, espero que o ano que vem seja melhor, seja maravilhoso também pra todos nós. Muito obrigada pela companhia de vocês nesse vídeo, em todos os vídeos, vocês são demais.
mais e é por isso que eu estou aqui ainda fazendo vídeos para o canal. Se você não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever, vamos começar 2026 juntos. E se você tem interesse em ser membro do canal, é só você clicar nesse botão aqui embaixo escrito Seja Membro e ver todos os níveis de assinatura que eu ofereço para vocês com vários benefícios diferentes. Eu fico por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e até lá! Tchau!